Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7. Não sei quantas crianças vão poder acompanhar, a de valer bem devagar, tá bom? Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo 7. Bem, já que tem crianças, né, não sei se vão poder acompanhar, mas vamos fazer uma leitura bem devagar, vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Aqui no versículo 6 diz que nós não devemos andar ansiosos. Mas você deve perguntar, será que é possível a gente não se preocupar e não andar ansioso? Talvez no mundo que a gente vive, um mundo na correria, isso não seja possível. Fizeram uma pesquisa em 2012 para avaliar a condição de saúde dos executivos brasileiros. E nesse dia, parece que chamaram 15 mil profissionais e eles detectaram 10 doenças. E dessas 10 doenças, a doença que estava mais chamando a atenção das pessoas é que eles estavam ansiosos. E fizeram a pesquisa em 2009, 2010, 2011. As outras doenças, como as dores musculares, estavam mantendo a mesma coisa, mas na questão da ansiedade, aumentou 24%. Vocês estão ansiosos? Vocês estão preocupados? O que te preocupa tanto? Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em prisão. E a recomendação dele é que eles não andem ansiosos. Mas o problema da igreja de Filipe é que eles estavam se preocupando com as coisas de maneira extrapolando na preocupação. E qual era a preocupação dos filipenses? Eles estavam sendo perseguidos pelos judaizantes, ou seja, aquelas pessoas que enfatizavam a circuncisão. Ou seja, uma pessoa para se tornar cristão, primeiro precisa se tornar judeu, através da circuncisão, e só depois essa pessoa se tornava cristã. Então, essa igreja de Filipe estava sob pressão dos judaizantes, e eles estavam querendo mudar a fé dessa igreja. Imagina, uma igreja perseguindo a outra, dizendo que ela tem a verdade. É certo você se posicionar, você se preocupar se aquele conteúdo é bíblico ou não, se aquilo vem de Jesus ou não. Mas é que as pessoas estavam preocupando muito além do normal. Não está escrito na Bíblia. Talvez essas pessoas de Filipe, talvez tenham pensado assim: ai, assim a nossa igreja vai desaparecer. Só falta os caras, ou seja, os judaizantes, também arruinar os nossos negócios. Só falta eles virem fazer um complô contra a gente. E como é que a gente vai viver? Cara, acho que eu vou vender tudo, vou sair de Filipe, eu vou para Roma. Vai saber que mal vai sobreviver aos nossos negócios, à nossa família. Será que nós estamos vivendo a mesma preocupação? Sêneca, uma pessoa, diz o seguinte: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Ou seja,
Ele nada mais está dizendo que nós temos a capacidade de criar uma realidade inexistente e viver em função dessa falsa realidade, se começarmos a nos preocupar excessivamente. Inventei uma definição de preocupação. Talvez você não concorde, mas irei falar. O que é preocupação? Preocupação é o conjunto de problemas e pensamentos que estão fora do meu agrado. Não é o conjunto de problemas e pensamentos que estão fora do agrado de Deus. Preocupação são coisas que não estão acontecendo de acordo com o meu querer. Não é verdade? As coisas estão saindo do controle da situação. Eu e você, certamente, começaremos a nos preocupar. E qual é a solução? A solução, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. A solução é oração. É por isso que nós estamos aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é o teatro, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque sem teatro não dá, né? E eu acabei me esquecendo do teatro. Agora eu lembrei, eu vi a cara da Fabi e falei, pastor, você está esquecendo alguma coisa muito importante. Porque sem teatro não tem o porquê de falar aqui. Então, eu vou convidar o teatro, né? Eu só fiz uma entrada, né? Um sample, né? Então, se tiver a entrada, né? Aí vocês vão ter agora uma entrada principal, depois eu vou complementar com a sobremesa, tá bom? Eu fiz isso de propósito para preparar o pessoal do teatro, né? Senhoras e senhores, bom dia! Bem-vindos ao programa A Esperança Brasileira. Eu sou o Mário, treinando será do melhor, do mais bonito apresentador, com vocês, Tony Chu! Ora, Tony, o programa de hoje está imperdível! Não saiu daí por nada, hein? Hoje vamos acompanhar a saga de uma família muito especial. A família mais famosa do Brasil. Mas antes, vamos dar um look neste vídeo, onde alguns vilões como o Capitão Gancho, a Bruxa Malvada, o Voldemort e o Magneto são derrotados pela união de crianças de uma igreja. Bom, eu não vou esperar no vídeo, né? Vamos dar um look, por favor.
sempre quando aparece algum vilão, um problema muito difícil, o nosso pai, a nossa mãe e até o nosso pai nos ensinam todas as técnicas, segredos da oração. Aí a gente ora junto, a gente vai virando de Deus. Técnicas? Todas as técnicas. Legal, está muito legal. Agora, verdade, você é maravilhosa. Por favor, a história que todo o Brasil, eu, você é indicada, e as queridas nesse date de pau querem saber como foi que vocês se conheceram. Bom. Que é isso? Que é isso? Isso é um alarme de carro? Alarme do taxista? Perigo? Como assim, perigo? Sim, temos que ir. Como assim? Obrigada. Mas o que é isso? O que é isso? Preparados? Gravando, Zé. Pessoal, aqui é diretamente do DDC News e essa cidade tá um caos. Eu não sei o que tá acontecendo. Esses cidadãos aqui tá louco. A cidade tá destruída. É fogo pra qualquer lugar. Olha aqui, cuidado, Zé. Tá tudo bem? Como é que você é? Você viu o sol? Tá quente, ficou naquela casa inteira. Você viu a família inteira se correndo com uma mendiga. Esses humanos aí, todos são tão frágeis, né? Nossa, muito fracos esses humanos, né? Eu não falei pra você? Não falei. Qualquer sinalzinho de perigo e eles vêm correndo que eles estão vendo. Primeiro os quatro, já bem que você falou. Eles iam ver na nossa família que humano. Não é pra vocês, vilões monstruosos. Vocês não sabem que nós somos a família fantástica? Vocês já enfrentamos vilões bem piores. Vocês não são nada pra gente. É verdade. Cheia de vocês, mas é de graça. Sentinela, ataque! Vocês estão achando que a gente vai nós somos aqui? Nós somos os piores vilões desse mundo, se vocês querem saber, tá? É verdade, a gente tem arruinado várias famílias do mundo inteiro. Eu posso saber quem vocês são? Insolentes! Como vocês não sabem quem eu sou? Eu sou a CDDD. Porcaria é essa? Porcaria? Eu sou aquela que estou presente em todos os lares desse mundo. Eu sou a correria do dia a dia. Eu sou Lença. Se você, quem é? Indiferença. Ah, é? Você vê nossos poderes, então. Vocês é que vão ter que se esconder.
É verdade, mano. Somos nós, as crianças. Temos que chegar chegando e orar com eles. Lembrá-los que é a única forma de não nos abalarmos. Vamos! E aí, já deu de porrada por hoje? Ou vocês querem ainda mais, hein? Nunca! Nunca! Nunca vamos nos render! Ih, você deve... Acho que eles querem mais porrada, meu. Já não falei pra vocês que ninguém consegue nos derrotar? Superpoderes! Ha! Você não disse que eu igual qualquer família superpoderes por aí? Você, Senhor fantástico, Senhora maravilhosa, acho que essas orações que Jesus fazem no dia seguinte, meu coração, são vários para nós, no dia a dia também, essa verdade? Ai, ai, ai. Nós não vamos por isso, né? E agora, acho que a gente vai fazer. Vou citar pela última vez. Nossas últimas coisas. Oração! Ah, isso é o mais que vocês podem fazer? Crianças, o que vocês estão fazendo aqui? Nós podemos mostrar para todo mundo que a nossa oração de todos nós juntos tem muito mais poder. Eu sempre disse, mãe. Rápido! Vamos nos juntar! Oração incrível! Ah, eu não sei. Oração fantástico! Ah, é verdade. Como eu queria pedir perdão para vocês. E como eu vou esquecer de uma coisa tão importante, essa oração em família. Sem ela, realmente, nós não iríamos ter essa família unida, discutível. Ah, eu amo vocês todos. Vamos lá? Unidos? Unidos! Eu acho que não. Mas vamos lá ver. Eles conseguem resistir ao nosso poder. Usaram até efeitos especiais, essa foi legal, né? Teve uma interação com o vídeo, né? Puxa. E moral da história, né? É oração, né? E que nós não devemos, os pais, nós não devemos ignorar a oração das crianças. E voltando ao assunto aqui, nós paramos em oração. A resposta para a sua ansiedade, a sua preocupação, que nós devemos orar. Mas não é orar como você está acostumado a orar. Nós precisamos orar tendo certeza de 100% de resposta. E qual é o tipo de oração onde eu e você, a nossa família, pode obter 100% de resposta de Deus? É o tema de hoje. Unidos venceremos. A minha oração, a oração da nossa família, ela precisa estar unida com a palavra de Deus. Se você ora, levando em consideração a promessa de Deus,
então eu e você, nós teremos 100% de resposta de Deus. George Mueller era um senhor baseado no Salmo 68. Dizia: Deus é o Deus dos órfãos. Levando em consideração esse versículo, George, ele começou a montar orfanatos. Ele chegou até prestigiar 10.000 crianças nesse orfanato. E a sua dedicação, o seu compromisso para essas crianças, não era uma plataforma de fazer um orfanato para que ele possa se candidatar a algum cargo político. George Mueller, ele unicamente estava fazendo aquele orfanato em função à obediência à palavra de Deus. E quando uma pessoa está em obediência à palavra de Deus, a oração dessa pessoa é diferente. Teve um dia, acordou-se uma manhã, 1.000 crianças estavam sem o que comer. Os funcionários desse orfanato bateram a porta da sala do George Mueller. George Mueller, não temos o que comer hoje. Ele simplesmente disse o seguinte: não peça coisa nenhuma a homens, mas vamos pedir ao Deus da aliança. Fechou a porta, dobrou o joelho, uma simples oração: Pai, Pai dos órfãos, estamos sem comida, em nome de Jesus, amém. Minutos depois, vieram carroça atrás de carroça, e o chefe dessa carruagem toda bateu a porta de George Mueller. George Mueller, nós trouxemos pão para o orfanato. Na verdade, esses pães era para a família real, mas o padeiro passou do ponto. Está muito mais do que eles gostavam, ou que gostariam de servir. E por pena de jogar fora esses pães, nós trouxemos a seu orfanato, para que tenha melhor proveito. A resposta de George Mueller, essa inquietação, essa fala desse padeiro diz o seguinte: não foi o pão que passou do ponto, é Deus que teve misericórdia e ouviu as nossas orações. O que te preocupa? Será que o que você está preocupando tem a ver com a coisa na Bíblia? Vamos conhecer Deus de uma maneira diferente. Não comece buscando o meu próprio sonho, o sonho da nossa família em primeiro lugar. Comece a buscar primeiramente o reino de Deus. George Mueller, ele não fez uma oração fantástica. Ele fez uma simples oração, levando em consideração a palavra de Deus. E quando você leva em consideração a palavra de Deus, a nossa família obterá 100% de resposta de Deus. Amém? 100% de resposta. Trazendo um exemplo mais perto da minha realidade. Todos preocupam. A recomendação da Bíblia é que você não se preocupe demasiadamente, excessivamente, porque você perde o controle da situação. Se preocupar é a coisa mais natural. Eu também me preocupei
antes de casar, né? Quando é solteiro, você se preocupa, quando é que eu vou casar, né? Enfim, consegui, pela graça de Deus, a minha esposa, como você sabe, a minha esposa é importada, né? E a importada é mais cara, né? Eu falei, Senhor, como é que eu vou sustentar esse casamento? Como é que eu vou lidar com isso? E nós tínhamos que pagar contas, né? Porque o casamento ia ser lá nos Estados Unidos. E você sabe que salário, naquela época era Chonushanin, não dá. Não conseguia nem pagar uma passagem, a minha passagem direito, imagine, pagar a passagem da minha família inteira para lá, né? E ainda mais o casamento de lá. E uma outra declaração, que eu casei 2 vezes, só que com a mesma mulher, nós tínhamos que casar lá e também casar aqui. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pagar? Se a vida do Chonushanim é tão estável, nós não temos condições de pagar. Graças a Deus que nós podemos perguntar, que nós podemos orar. Naquele dia eu orei assim, Pai, acho que eu vou ficar o resto da minha vida pagando as despesas do meu casamento. Mas Ele falou comigo, a sua dívida será a minha dívida. Quem vai pagar a sua dívida sou eu. É lógico que não caiu dinheiro do céu, né? Mas, por meio de pessoas, por caminhos que você nunca imaginou, Deus, Ele é fiel. E naquele momento, quando Deus fez, quando Deus falou, a sua dívida é minha dívida, eu vou pagar, o versículo 7, a paz que está acima do entendimento, vai guardar o seu pensamento e o seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar. Orar não colocando os meus propósitos em primeiro lugar, mas colocando os propósitos de Deus em primeiro lugar. Até eu, um simples servo de Deus, Deus foi fiel no pão que eu pedi a Deus. Segundo lugar, agora eu peço a atenção dos meus amigos, colegas pequenos, baixinhos. Tem um versículo, em Mateus 21, se não me engano, 16, 17. Jesus, Ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Jesus foi lá, perto do templo, Ele virou as mesas das pessoas que estavam trocando. E falou, a minha casa será chamada casa de oração. Olha só. E quem estava vendo tudo isso eram crianças. Criança como você, Miná. Criança como você, Pedro. Eles estavam olhando o que Jesus estava fazendo. E essas criancinhas falaram, Hosana, glória nas alturas. Aí os fariseus, os saduceus que estavam lá, eles ficaram indignados com a declaração dessas criancinhas. E eles falaram para Jesus, Jesus, você está ouvindo o que esses meninos estão falando? Os caras não sabem nem ler. Como é que eles são capazes de honrar e louvar o nome de Deus? Impossível. Viu, Jesus, o que você está causando na vida dessas criancinhas? Sabe o que Jesus responde? Você não sabe que está escrito na Bíblia, que da boca das crianças, da boca dos bebezinhos, do choro das crianças, Deus vai tirar o perfeito louvor. Da boca desses pequenos, Deus quer ouvir. E também, eles são capazes de honrar e adorar quem Deus é. Por isso, não subestimemos a fé que essas crianças têm.
a família aqui, teve aquela família poderoso, fantástico, eles não levaram em consideração a oração dessas crianças. No dia, pais, o dia que você levar em consideração, não o tamanho das crianças, mas a fé deles pode ser maior que a nossa. Sabia disso? A sinceridade deles de clamar a Deus é muito mais bíblica. Nós manipulamos Deus, eles não sabem manipular Deus, é direto. Por isso, eu peço pais, mãe, pai, leve em consideração a oração das suas crianças, dos seus filhos, porque unidos venceremos. Os pais, as crianças, os seus filhos, não estão esperando por pais perfeitos. Também não estão esperando a desculpa dele, dizer, desculpa filho, não. O que eles querem ver é o seu compromisso com Deus. O seu compromisso que você tem relação à sua fé. Você pode errar, mas você pode levar isso em consideração. Você pode compartilhar com sua criança os seus problemas. Amém? O dia que o pai, a mãe, os filhos, ou harmonia, seja, os membros da mesma família tiverem uma oração em comum, e essa oração estiver unido à palavra de Deus, você não sabe o milagre que vai acontecer nessa família. Não é eu que estou dizendo, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. O problema com a correria, a fé, mamãe ora no seu canto, papai ora no seu canto, as crianças oram na sua cama, não é verdade? Quando é que a família vai reunir? Sentar junto com a harmonia que seja, e nós vamos compartilhar o mesmo tema de oração. E quando esse mesmo tema de oração é compartilhado, sabe o que acontece? A família se torna melhor, porque a criança começa a fazer parte dessa família. Ele vai estar assumindo responsabilidades que nunca foi dado a ele. Ele vai se sentir responsável para orar para a família. Por isso, eu não peço os pais agora, filhos, vão orar, mas eu quero passar esse bastão para as crianças. Crianças, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, crianças? Sim. Sabia que a oração de vocês é muito importante? Sabia que a oração de vocês tem poder? Sabia que Deus ouve a oração de vocês? Sim ou não? Agora a gente vai fazer a oração. Vamos ter um momento de oração. Eu convido a equipe de louvor aqui na frente. A gente vai cantar uma canção. A gente vai orar. E o que a gente vai orar? Se tiver família, pode orar em família. Se tiver irmãos, amigos, pode orar em irmãos. Hoje, a criança vai perguntar a você: pai, qual é o seu pedido de oração? Eu quero que você fale para o seu filho qual é o seu pedido de oração. A mãe também. Seu filho vai perguntar: mãe, qual é o seu pedido de oração? Eu quero abençoar a sua família. E os pais também vão perguntar aos seus filhos: qual é o pedido de oração? Talvez dessa primeira vez a oração vai diferir, porque talvez não seja de costume, né? Mas tenho certeza que você fizer 10, 20, 30, 50, 100 vezes, sabe o que vai acontecer? Haverá uma convergência de oração. A oração vai se tornar um, assim como a sua família vai se tornar um. Então a gente vai cantar um louvor,
neste momento, a graça do reino de Deus. Depois de cantar esse louvor, pai, já pensa qual pedido que você vai pedir para o seu filho, a mãe também, o filho também pense, tá bom? Depois de cantar esse louvor, a gente vai ter um momento de oração. A graça do reino de Deus. Em Deus para abençoar você. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar, e Jesus nos edificará. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Eu sei que tem crianças que nem sabem o que está acontecendo, mas também faço questão, né? Fala para o seu irmão, fala para o seu filho: filho, nós vamos orar agora. E se seu filho sabe perguntar, pergunta ao seu pai: pai, qual é o seu tema de oração? Mãe, qual é o seu tema de oração? Pergunte agora. Se você está do lado de um filho grandão, pergunte também. Agora, se você não tiver os amigos, amigas, pergunte as pessoas que estão ao seu lado. Pergunte as pessoas que estão lá. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Se você lembra de um pai, do irmão, da família, ore por eles. Ó Pai, obrigado por essa manhã. Tiveram várias atividades homenageando as nossas mães, prestigiando a nossa família. Pai, obrigado por essa unidade que o Senhor tem permitido a cada um de nós. Que nós possamos nos unir em oração, Pai. Que nós não desprezemos a fé de nossas crianças, mas que nós levemos em consideração para que a nossa família possa se unir, a começar pela oração, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o imenso amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja para todas as famílias de hoje para sempre. Amém.